Oi, pessoal, meus amigos do Sesc Cidadania, alunos queridos do terceiro ano e do supermédio. Vamos para mais uma aula de atualidades, ok? Estarei postando ainda hoje, tá? Bom, vamos lá. O que temos, né? Dois temas, né? Um tema mundo e um tema Brasil, ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, então, o que temos para hoje, né? Só lembrando que essa semana, né, pessoal, nós temos aí uma tarefa para ser entregue, se eu não me engano, até sábado, tá? Então, pessoal do terceiro ano, por favor, faça a tarefa direitinho, tudo bem? Não é muita coisa, tá ok? Então, vamos que vamos. Então, dois temas, pessoal. Eu vou começar pelo tema Brasil, né? A preocupação que os brasileiros estão tendo, inclusive o governo também, de termos aí uma espiral inflacionária, né? A inflação que já há algumas décadas tinha deixado de ser uma preocupação dos brasileiros e ela retorna, né? Então, o medo é perder o controle sobre ela, ok? E um outro tema que nós vamos trabalhar sobre Angola, tá? País da comunidade de língua portuguesa, país que tem muita aproximação com o Brasil, aproximação cultural, do campo político diplomático, né? E aí se questiona, né? A democracia, as reformas que estão sendo feitas, né? Em Angola, que é um regime que é autoritário. Se essas mudanças ditas democráticas são de fato democráticas ou temos que duvidar, né? Bom, então vamos para o primeiro tema, ok? Bom, sobre a inflação. Bom, os dados não são bons, né? Os dados não são bons. Nós temos no painel uma preocupação muito grande com a alta dos preços. Nós temos um acumulado de agosto, né, em um ano, o acumulado de agosto, a inflação já chega na casa dos 9,68%, quer dizer, aproxima-se dos dois dígitos. Tá? Há muito tempo nós não tínhamos uma alta inflacionária tão preocupante. Tá? Então, o acumulado de um ano a inflação brasileira chega à casa dos 9,68%. É preocupante, tá? Agora, quais foram os preços que mais alavancaram, né, essa alta da inflação, né? Nós vamos ter a carne, né, a energia elétrica, os combustíveis, e aí, né, consequentemente, os combustíveis, você vai ter o aumento do transporte coletivo, né, o aumento do preço do custo do frete, que termina impactando, né, outros preços gerais da economia brasileira, tá? E o botijão de gás, tá? Ou seja, todo mundo sabe que num quadro de inflação, a população com renda menor, a população mais baixa, os setores mais subalternos da sociedade é que mais sofrem, né? Mais sofre com a perda do poder de compra, tranquilo? Bom, nós vamos ter também o impacto chegando no setor do varejo, né? Nós temos também no mês de agosto uma queda de 3,1%, né? Então, mês de agosto, o varejo, quer dizer, o setor de vendas, né? O setor de comércio de vendas, caiu 3,1%, que também é preocupante, tá? Bom, porque o é um setor que gera emprego, né? E é um setor que, ao cair, ele sinaliza, né? Ele sinaliza que a economia está tendo uma retração no setor de consumo. Bom, e o pior quadro é que está muito acima da meta, né, do governo. A meta do governo de inflação era de 3,75. Tá? A inflação já está em 9,68 e ainda falta,
né? Metade do mês de outubro, novembro e dezembro, né? Então, a meta do governo já foi ultrapassada muito, né? 3,75, a inflação já está em 9,68. Bom, é, acontece que quando a inflação aparece, no caso agora, o Brasil teme a cultura da inflação. O Brasil tem uma tradição, tá, histórica, negativa, no sentido de muito sofrimento, né? O Brasil sofreu muito já com a inflação, mas o que acontece é essa cultura da inflação, né? Agora, a pergunta que se faz, né? Culpa de quem? Essa espiral inflacionária que nós estamos tendo agora, né? Culpa de quem, né? Bom, é verdade que o mundo está sofrendo uma inflação, principalmente no campo dos alimentos, né? É verdade, né? Nós estamos tendo uma alta do preço dos alimentos no mundo inteiro. De certa forma, isso sobre o preço das commodities, tá? E a questão também do barril do petróleo. O barril do petróleo já chega a mais de $80 o barril, quer dizer, é muita coisa, um aumento exagerado de um ano para cá. Tá? E isso gera impacto, né, em países que importam petróleo. Okay? Então, é isso. Então, mas só que os especialistas quase são unânimes de dizer que essa alta dos alimentos no mercado internacional, o preço do petróleo, né, possivelmente é passageiro, né? São sintomas de um pós-pandemia, né? Possivelmente são passageiros. Aí se pergunta, e o Brasil? Né? A inflação, que já está sendo preocupante, né? Passageira, se nós temos uma cultura de inflação, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia da trajetória cultural da nossa inflação, os primeiros registros de inflação na economia brasileira vêm dos tempos do Brasil colônia, né? A capital do Brasil era Salvador, já havia reclamação de alta de preço. Depois a capital passou para o Rio de Janeiro, reclamações de alta de preço. Nós temos vários documentos históricos que mostram que no período colonial já as autoridades tinham preocupação com a alta inflacionária, né? Mas os piores anos vão ser ali dos anos de 1980, a década de 1980, né? O regime militar terminou entregando, né, ao Brasil civil uma inflação elevadíssima, né? Estávamos no último governo dos militares, que foi o governo de João Batista Figueiredo, e já entrando para o governo de José Sarney, né? O eleito pelo colégio eleitoral né, foi o Tancredo, mas ele morre antes da posse, e aí vem José Sarney. O governo de José Sarney pega uma inflação, né, e não dá conta de resolver o problema da inflação com vários planos econômicos, pega uma inflação na casa de 1.364%, quer dizer, um absurdo, uma inflação de 1.364%, né? Era muito alta. E aí o governo Sarney não deu conta de zerar a inflação. E para isso teve vários planos econômicos, né? Não faltou tentativa, não. Né? Tivemos o plano cruzado 1, o plano cruzado 2, plano Dilson Funaro, plano Maílson da Nóbrega, plano Verão. Né? Aí veio o sucessor, né? Veio o presidente Fernando Collor de Mello, que também lançou um plano, né? Esse de forma até mais radical, né? Onde houve confisco de poupança, de aplicações de conta corrente. O que acontece? Mesmo assim, não conseguiu vencer a inflação. Na época do presidente Collor, foi o chamado Plano Brasil Novo, né? Mais conhecido como Plano Collor. Somente no governo do Itamar Franco, que o Fernando Henrique Cardoso, que era ministro das Relações Exteriores,
ele é deslocado para a pasta da Fazenda, ele se tornou ministro da Fazenda, foi aí que ele, como tinha um passado, né, no professorado, na sociologia, ele conseguiu montar uma magistral equipe de economistas, alguns ligados ao departamento de economia da USP, né? E assim eles fizeram uma grande arquitetura, né, que nasceu chamado Plano Real, né? O Plano Real, ele logo de cara fez a paridade, né? Fez a paridade do real com o dólar, né? E baratando com isso, né? $1 e um real, ocorreu uma política de supervalorização do real frente ao dólar. E ele fez a paridade. O que acontece? Logo de cara, barateou as importações entraram com força, pressionando a indústria nacional a baixarem preços, né, para concorrer com um produto similar que estava entrando. Durante todos o mandato do Fernando Henrique, ele conseguiu reservas cambiais, né? Com exportações, mas principalmente com um amplo processo de privatizações de empresas, né? De maneira que foi entrando, né? Capitais e foi entrando dólares, né? Por isso que ele ficou mantendo essa paridade até um certo tempo, né? Bom, mas enfim, o Plano Real ficou para a história como o plano que zerou a inflação, né? Zerou a inflação e adormeceu a cultura inflacionária, né? E agora, o que ocorre é uma preocupação da inflação voltar, né? E não ser passageira, né? Se difundir por todos os setores da economia, por todos os preços da economia, né? E aí é que está, como nós temos uma cultura inflacionária, né? Como é que ficaria isso, né? Bom, o que acontece, né? Nós temos o governo do presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Quer dizer, eles já começam a ser cobrados, tá? Qual a política que o governo vai fazer, né? Em quais setores ele vai atacar essa alta de preços, essa alta de preços. Agora, né, nesse início, agora está um jogo de empurra-empurra, né? O presidente Bolsonaro fala que a alta do petróleo, dos combustíveis, né, que é uma alta preocupante, porque, como eu falei agora mesmo, né, ela vai afetar o transporte coletivo, transporte de cargas, não é assim? O frete, e dissemina por toda a economia. O presidente Bolsonaro fala que a questão é o ICMS dos estados, né? E para isso o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, né, que é alinhado ao presidente Bolsonaro, propõe, né, uma revisão dos índices do ICMS, como forma, aprovar isso, né, na Câmara e depois no Senado, como forma de diminuir os preços dos combustíveis. Os governadores, por sua vez, dizem que não, né, que a subida do petróleo dessa forma, né, é a questão da Petrobras. Né? A prova é tanta que os ICMS estão até aí e não tínhamos essa alta inflacionária. Então, o jogo do empurra-empurra. Né? Bom, temos também a questão da elevação do dólar, que também prejudica, né, a economia brasileira. O dólar anda subindo demais, né? Boa parte disso se dá por uma série de fatores, mas a questão da crise institucional, né, também afeta, né, a subida do dólar. Bom, esse é o quadro, né, da preocupante alta dos preços, tá ok? Nós temos aqui no slide aqui as diferentes moedas que o Brasil, a cada plano econômico, né, mudava-se as moedas no Brasil, mudava-se o dinheiro no Brasil. Aqui você tem foto aqui, né, de cédulas bem diferentes, ó. Na época do Cruzeiro, assim, na época dos Cruzados Novos, ali no governo ali do Sarney, tá? E você tem hoje o real, né, que terminou sendo a nossa moeda forte e o plano que conseguiu controlar a inflação, tá ok? Bom,
torcer, né, para que alguma coisa faça, né? Porque os mais pobres que sofrem com a subida generalizada dos preços, aquilo que a gente chama de inflação. E o pior, né, o pior que os economistas mais temem, né, é o quadro da chamada estagflação. O que é estagflação? É a inflação acompanhada de altíssima taxa de desemprego e desaquecimento de economia, né? Então, nós estamos passando aí por um período de pós-pandemia, né? A pandemia já começa a se arrefecer, e essa inflação subindo, ela prejudica a recuperação econômica do país, com certeza. Bom, mas vamos lá. E aí, como tema mundo, pessoal, eu escolhi, né, a nação amiga Angola, ok? Ah, Angola, para quem não sabe, né, pessoal, Angola, país da África, assim, nós temos aqui Angola, que foi colônia de Portugal até 1975, né? E Angola, que tem capital, a capital Luanda, né? É um país da comunidade de povos de língua portuguesa. Brasil e Angola sempre tiveram boa convivência no campo diplomático, tá ok? É um país pobre, né? Um país onde o IDH é baixo, né? A população rural vive pior do que nos grandes centros, né? É, e nós vamos ter o quê? O que move a economia de Angola é o petróleo, né? Os diamantes e o gás natural, tá? Em termos agrícolas, Angola perdeu muito, né? Então, ficando mais mesmo como âncora cambial o petróleo, atualmente o petróleo. Bom, Angola passou por uma revolução, ela fez uma independência acompanhada de socialismo lá em 1975, né? Angola teve como grande líder em 75, né, na separação de Portugal, Agostinho Neto. Mas o que acontece? Em 79, assumiu o controle do país aquele, né, que ficaria até 2017, José Eduardo dos Santos. Tá? Portugal, então, tem o regime socialista, tá? Até hoje ela não se diz mais socialista, tá ok? Economia de mercado, tudo, mas você encontra uma estrutura estatizante muito forte até hoje, né? O Estado se faz muito presente na economia de Angola. Então, o partido que controla Angola, tá? É o Movimento Popular de Libertação de Angola. Quer dizer, esse movimento que fez a independência de Angola, tá? Pegando em armas, implantou o socialismo em Angola, fez a independência e logo em seguida veio o socialismo, a experiência socialista, ficou muito ligada à União Soviética, orientada pela União Soviética por muito tempo, né? E, e você vai ter, né, como líder esse tempo todo, de 1979 até 2017, pouco tempo atrás, esse senhor aqui, ó, tá? Que está com sua família ao lado, tá? José Eduardo dos Santos. Aí o que acontece, pessoal? Em 2017, nas eleições, o seu ministro da Defesa, que havia rompido politicamente com José Eduardo dos Santos, João Lourenço, ganha as eleições. É o atual presidente de Angola. Esse aqui que está na tribuna da ONU, né, fazendo seu discurso. Ele é o atual presidente de Angola. E ele está promovendo, vamos assim dizer, algumas ditas reformas democráticas no país, né? E aí levanta-se a questão, né? É democracia mesmo que está se caminhando em Angola, né? Acontece que o MPLA, né? O Movimento Popular de Libertação de Angola, que se tornou um partido político, controla a vida política de Angola desde 1975, né?
E aqui em Angola, você tem assim, esse partido se confundindo com o próprio Estado, né? Tamanha a fusão, né, entre esse partido, que é hegemônico em Angola, praticamente lidera tudo, né, e o próprio Estado, o aparelho de Estado. Né? Bom, o que acontece? Né? João Lourenço, ele é do MPLA, só que é de uma ala, né, que dentro do partido passou a fazer oposição à família dos Santos, né? A família dos Santos. E aí nós vamos ter em Angola o que eles chamam de Lava Jato angolana. Né? Nós tivemos aqui a Lava Jato, a Operação Lava Jato, com, né, vários desdobramentos. Né? Lá em Angola está tendo uma operação similar à Lava Jato, mas está tendo mais como alvo a família Santos. Né? O ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, né, que hoje está com 71 anos, não se encontra em Angola, ele está exilado na Espanha. A sua filha, considerada, né, no mundo lá do jornalismo de Angola e fora de Angola, a mulher mais rica da África, se encontra exilada em Londres. Um dos seus filhos já foi preso, né? Teve que responder à justiça. Então, há uma operação, tá, de anticorrupção, mas tendo principal alvo a família Santos. Tá? E o presidente, João Lourenço, né, ele praticamente protagoniza toda essa operação. Tá? Ele que tinha sido ministro da Defesa do governo de José Eduardo dos Santos. Ok? Rompe com ele, lança a candidatura e agora se volta contra a família Santos, né, nesse processo que é similar à Lava Jato. Tá, mas aí que tá. O que os especialistas, né, os estudiosos sobre Angola têm a dizer? Né? A gente tem que ouvir esse povo, né, que eles acompanham de perto. O que eles têm a dizer é que tem que se desconfiar, né, nessa chamada perestroika angolana, né, nesse conjunto de medidas liberalizantes de Angola. Eles olham com desconfiança, tá? Eles olham com desconfiança. E os especialistas que eu tive acesso, que tive a leitura, eles falam o seguinte, que até agora, né, o que está se fazendo em Angola é a sobrevivência do próprio MPLA, ou seja, desse partido hegemônico desde 1975. Como assim? Na medida em que a Lava Jato deles, a operação anticorrupção deles, mira, né, praticamente só a família Santos, né, e não os outros esquemas de corrupção no país. Né? Segundo os especialistas, Angola é tomada por corrupção, principalmente o setor também dos diamantes. E é uma corrupção endêmica, é uma corrupção que não está só nos altos estratos do governo, não. Tá? Uma corrupção que se encontra generalizada na sociedade, né? Em estratos baixos da sociedade, né? E de poder também. Então, eles falam que, como a família Santos, né, é muito impopular, foi se tornando muito impopular em Angola, tá? Então, o partido, o MLPA, o que acontece? Ele ataca essa família, né? Ataca essa família como que dizendo assim, olha, o problema da corrupção em Angola até hoje é a questão da família. Né? Então, é uma sobrevida que o partido está tendo ao atacar essa família. Né? Que é essa família e alguns poucos, né, seguidores dessa família que foi se desgastando no poder. Né? Então, atacar essa família que é impopular em Angola, né, seria, segundo alguns especialistas, uma forma, né, de sobrevida desse partido. Né? E também, né, todo esse esquema da Lava Jato deles lá termina por
ser uma cortina de fumaça para a grande crise social que o país atravessa. Muito desemprego, muita miséria, fome, né? Então, é isso. É, Então, a exposição da aula hoje foi em cima desses dois temas, né? A preocupante volta da inflação, tá? Se essa inflação vai aumentar e se difundir, e aí que está a preocupação, o Brasil não pode perder o controle, porque o Brasil tem uma cultura inflacionária, né, na sua história. E o segundo tema, né, é sobre a perestroika, né, a flexibilização, a democratização de Angola, né, que o governo de João Lourenço vem divulgando, propagandeando. Tá ok? Fiquemos por aqui, tá? Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, gente.